Aerodinâmica da bola da Copa do Mundo. Como funciona a bola do Qatar 2022? A bola de futebol Jabulani, usada na Copa do Mundo de 2010, foi polêmica e abandonada pela FIFA. Como será o desempenho da bola de 2022? A maioria das crianças que chutam uma bola de futebol barata provavelmente não percebem que estão brincando com um objeto semelhante a um icossaedro truncado, pois é com isso que as bolas de futebol tradicionais, com seus 20 painéis hexagonais brancos e 12 painéis pentagonais pretos, mais se parecem, para alguém familiarizado com os sólidos arquimedeanos. Esse padrão matemático também foi visto no Adidas Telstar, usado na Copa do Mundo de 1970 no México. Além disso, o padrão em preto e branco ajudava as pessoas sem televisores a cores a ver a bola em voo. Avance mais de meio século até hoje, quando as pessoas assistem ao futebol tecnologicamente avançado em smartphones de alta definição, para todos os dados biométricos de jogadores em tempo real disponíveis, campos sintéticos, roupas feitas de materiais inteligentes e arbitragem assistida por realidade virtual multicâmera. Os clubes ainda devem colocar as bolas nas redes se quiserem avançar para a glória. Evolução das bolas de futebol da Copa do Mundo. O espaço desse artigo é dedicado à aerodinâmica do principal equipamento utilizado no evento esportivo mais popular do mundo, a bola da Copa. Elas são introduzidas para cada nova Copa do Mundo, com os países anfitriões desempenhando papéis fundamentais em sua nomeação e cores. Nesse artigo, o espaço limitado exige que nos concentremos na Copa do Mundo masculina. A geometria da bola de 32 painéis foi usada pela Adidas até a Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Porém, o design de computador e os métodos de fabricação ajudaram a criar a Adidas Teamgeisten, uma bola de 14 painéis usada na Alemanha para a Copa do Mundo de 2006. Além de possuir menos painéis, o Teamgeisten foi a primeira bola com painéis termocolados, que mantinham a água fora do interior da bola com mais eficácia do que os pontos. O Jabulani, de 8 painéis que a Adidas apresentou para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, precisava de painéis texturizados para evitar ser muito lisa. Rugosidade da superfície e aerodinâmica da bola da Copa. Por que a suavidade da superfície da bola é importante? Acontece que se uma bola de futebol for muito lisa ou muito áspera, as propriedades aerodinâmicas a tornarão inútil para as partidas. A gama de velocidade da bola para os escanteios e cobranças de falta é próximo do que é chamado de crise do arrasto. O fluxo de ar em torno dela, em movimento lento, se separa na metade do caminho para a frente. A separação é geralmente bastante suave e regular, muitas vezes chamada de fluxo de ar laminar. Para velocidades acima da crise de arrasto, o fluxo de ar em torno de uma bola em movimento tão rápido se separa mais para trás desta, e a separação é turbulenta e irregular, chamada fluxo de ar turbulenta. Para uma determinada velocidade, bolas com fluxo de ar laminar experimentam maior arrasto de ar em comparação com as com fluxo de ar turbulento. Além disso, talvez contraintuitivamente, bolas ásperas têm uma crise de resistência em velocidades menores em comparação com as lisas de mesmo tamanho. O que tudo isso significa é que uma bola de futebol chutada com força, que é muito lisa, vai desacelerar muito rápido devido ao excesso de resistência do ar. Apesar da texturização do painel adicionada, a Jabulani sofreu uma crise de arrasto numa velocidade muito grande, o que fez com que o arrasto do ar sobre ela fosse visivelmente maior nos escanteios e cobranças de falta. Isso foi motivo de séria polêmica, quando o feedback de vários jogadores profissionais foi compilado pelo ex-jogador do Liverpool, Craig Johnston, e enviado à FIFA. O feedback delineou as falhas percebidas da bola e solicitou que ela fosse abandonada pela FIFA.
A Adidas e outros fabricantes de bolas devem garantir que as novas que eles criam possuam propriedades aerodinâmicas muito semelhantes com as quais os jogadores se acostumaram a jogar. A última coisa que os jogadores, torcedores e fabricantes de equipamentos desejam é que a peça mais importante do equipamento se comporte de maneiras desconhecidas no maior palco do mundo. Chega de erros da bola Jabulani. Quando a Adidas apresentou a bola oficial da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a Brazuca, a empresa havia corrigido os erros encontrados com a Jabulani. A Brazuca tinha apenas 6 painéis, 2 a menos que a Jabulani. Porém, a textura de sua superfície era mais áspera que a Jabulani e o comprimento total da costura da Brazuca era 68% maior que a da Jabulani. O número reduzido de painéis foi, portanto, compensado por painéis mais ásperos e um comprimento total de costura maior. Sua superfície era áspera o suficiente para que suas propriedades aerodinâmicas voltassem ao que os jogadores estavam acostumados. Até o Star 18, bola da Adidas utilizadas na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, tinha 6 painéis, assim como a Brazuca. Em 2018, pode ser necessário treinamento em topologia para entender como criar uma bola de futebol de 6 painéis, que é uma grande aproximação de uma esfera. Facilmente se percebe, ao apalpar os painéis da Brazuca e da Telstar 18, que os painéis da primeira são mais rugosos que os da segunda, para compensar uma possível falta de rugosidade geral. O Telstar 18 teve um comprimento total de costura 30% maior que o da Brazuca. Mais uma vez, as propriedades aerodinâmicas da Telstar 18 estavam alinhadas com os que os jogadores esperavam. A bola de futebol para a Copa do Mundo Qatar 2022. Em vez de ficar com 6 painéis, ou mesmo tentar menos painéis, a Adidas criou uma bola de 20 painéis, a Al Hilal, para ser utilizada na Copa do Mundo de 2022 no Qatar. As altas temperaturas do verão forçaram os comitês organizadores a definir as datas da Copa do Mundo para meados de novembro e dezembro. Um estádio com teto aberto capaz de refrescar jogadores e torcedores com ar-condicionado é apenas uma das tecnologias em exibição para a nova Copa do Mundo. Entre os muitos novos recursos da bola, a texturização do painel inclui formas quadradas e ovais em relevo. 8 dos 20 painéis são triângulos com mensagens sociais em vários idiomas. Os 12 painéis maiores são moldados um pouco como casquinha de sorvete. Apesar de ter 14 painéis a mais que a Brazuca, o comprimento total da costura do Al Hilal é apenas 6% maior que o Brazuca. Mas o comprimento total da emenda da Al Hilal é quase 19% menor que a do Telstar 18. O que mantém a superfície da Al Hilal aproximadamente tão áspera quanto a superfície da Telstar 18 são suas costuras. Cerca de 2,5 mm mais largo e 0,5 mm mais profundo em comparação com a Telstar 18. As costuras do Al Hilal fornecem a rugosidade da superfície adicional. Testes em túnel de vento e análise de trajetória mostraram que a crise de arrasto do Al Hilal está exatamente onde deveria estar e suas características de voo devem ser semelhantes às da bola usada na Copa do Mundo anterior. Você também pode trabalhar em ciência do esporte. Há muito mais física e matemática a explorar com as bolas de futebol da Copa do Mundo. As restrições do espaço impediram a visualização de bolas girando e dobrando no ar, interações bola-chuteira, cabeceios e assim por diante.